Olá, vamos falar mais um pouco sobre a entropia genética, que é o acúmulo de defeitos genéticos, né, no decorrer das gerações. A gente tem a entropia genética na nossa vida, né, quando a gente vai envelhecendo, vai acumulando defeitos nas células, no código genético, e quando a gente já está bem velhinho, a gente está com bastante defeitos genéticos. Isso aí costuma dar câncer e tal, apesar que pode ocorrer câncer também na idade mais jovem. Mas a tendência é que ocorra na idade mais envelhecida, né? Porque vai acumulando defeitos genéticos. Inclusive, se você dorme mal, você perde a oportunidade de reparar os danos genéticos que ocorreram durante o dia. Você comeu alguma coisa lá que causou algum dano na genética da sua célula, você sofreu uma exposição à radiação, né? Você sofreu uma exposição a um vírus, o seu metabolismo estava errado, continuou errado e não houve um reparo. Então você vai acumulando, quando você tem uma noite mal dormida, você não dorme profundamente, aí você acumula defeitos genéticos na sua vida. Então dormir bem é muito importante para você envelhecer menos. Por isso que quem trabalha de plantão ou fica noites sem dormir, ele envelhece mais rápido, né? Porque o sono ele é reparador, ainda mais quando você tem um sono bem profundo, aí o sistema imunológico trabalha no sentido de reparar os danos genéticos que ocorreram durante seu dia. Dizem também que dormir no pôr do sol, né, entre 18 horas às 22 horas, você tem um trabalho dobrado do sistema de defesa. Ele tem um trabalho constante, mas diz que esse horário é um horário muito precioso. Por isso que tem muita gente que vai para balada de noitão, mas dorme cedo, e aí ele consegue passar a noite toda acordado, sem grandes agravos à sua saúde. Bom, mas o que eu vim falar da entropia genética nas populações, nas descendências, o Dr. John C. Sanford, que é a maior autoridade em entropia genética, lançou um livro em 2005, né, já faz aí 14 anos. Ele fala que, em média, né, de uma geração para outra, a gente acumula 100 defeitos genéticos a mais. Então é aquela história, né? Se você foi diabético, a tendência é o seu filho também a ser diabético. Se você tem problema nas vistas, seu filho vai ter, às vezes, o mesmo grau de deficiência nos olhos, né? Eu mesmo tenho miopia. Os dois filhos que eu tenho 3 biológicos, e 2 deles têm o mesmo grau que eu tenho. O óculos deles serve para mim. 2,75, 3 graus de miopia. Então, quer dizer, a herança que eles receberam de mim foi um defeito. E meu pai nem minha mãe tinha esse problema. Então, quer dizer, adquirir esse problema ou pelo estilo de vida, ficar assistindo televisão demais, alguma coisa. E o coitadinho dos meus filhos já receberam esse defeito genético meu. E defeitos iguais a esses tem aos montes, que vão acumulando na população, tanto de humanos, plantas, animais, de forma que as populações descendentes estão cada vez mais desgastadas nas suas riquezas de detalhes anteriores e também desgastadas no acúmulo de defeito que foram acumulando de descendência para descendência. Então, a tendência das espécies é ir desgastando a riqueza que elas tinham antes, tanto de perfeição de informação genética, né, informações úteis,
Falar perfeição não cola bem, o povo não gosta muito, mas tipo assim, informações úteis que codificavam proteínas com alta funcionalidade. Eu falo isso porque tem proteínas que funcionam meia boca, né? O código genético codifica, né? Lembrando que um gene não é apenas uma proteína, um gene pode codificar diversas proteínas. A gente tem em média 90 mil proteínas para 30 mil genes, né? Então, e o primeiro a descobrir que um gene produz mais de uma proteína, que eu saiba, foi Gerald Crabtree, em 1982. Né? E tem gente até hoje ensinando na faculdade que um gene é uma proteína, o que é um descalabro, mas acontece. Bom, então, o que acontece? A gente vai percebendo nas populações anteriores uma riqueza, uma perfeição do DNA cada vez maior quanto mais você volta no passado. Né? O Dr. Gerald Crabtree, que é neurologista, geneticista, né, as empresas dele que ele ajudou a fundar, valia milhões de dólares, agora foi vendida uma empresa dele por 4 bilhões. O cara é um gênio, né? O índice Scopus dele é 110. Você pega aí um milhão de cientistas, não tem fator de índice Scopus de citado aí, não tem 20, 30, 50. Quando tem 50 é muito, ele tem 110. E ele publicou em uma tese doutoral em Stanford agora, na revista Trends, publicou Fragile Intellect, que é um artigo científico que cita diversos outros da mesma linha, mostrando que o homem começou a ter essa degeneração, esse acúmulo de defeitos genéticos uns 5 a 10 mil anos atrás, o que coincide inclusive com as datas bíblicas. E ele fala, o homem há 6 mil anos atrás era extremamente mais inteligente do que o homem atual, porque o cérebro é frágil, ou seja, uma mutação ela prejudica 120 relações neurais. Então, isso condiz com a Bíblia, porque a Bíblia fala que Deus criou o homem perfeito e o homem, animais e plantas, vêm se degenerando. Você vai encontrar espécies vegetais, né, extremamente complexas, sofisticadas, que são mães de várias descendências. Porque quando uma espécie tem um patrimônio genético grande, né, um pool gênico na sua população extremamente diversificado, quando ela se separa, se isola, ou mata tudo e sobrevive só um pouquinho dela, você tem um efeito gargalo e fundador de uma nova subespécie bem degenerada em relação à anterior. Por isso que nos fósseis, que são os nossos ancestrais básicos, os tipos básicos criados, originados, que Darwin fala também no livro Origem das Espécies, como uma das possibilidades, né, que era corrente entre os biólogos da sua época, e é também hoje não tão corrente, porque o mundo foi dominado pelo ateísmo darwinista, que fala que houve uma ancestralidade comum a uma ameba primordial, uma sopa primordial, essa coisa de louco aí que virou a ciência hoje. Mas na época de Darwin, Darwin citava a hipótese das espécies originais criadas, das quais se descenderam todas as variações. E hoje existem grupos de biólogos muito capazes, muito científicos, que são chamados baraminologistas, que estudam a descontinuidade entre um padrão arquétipo ancestral que descendeu um grupo, um clado, né? E essa descontinuidade entre grupos, né, que você percebe tanto no registro fóssil quanto hoje. Eu escrevi para o doutor em paleontologia, doutor Patrick Kurtweise, perguntando a ele. Patrick Wise defendeu uma tese sobre taxonomia fóssil, né, orientada por Stephen Jay Gould. Não sei se assim pronuncia, eu sei que é diferente, mas eu não sei pronunciar o nome do Stephen Jay Gould, mas vocês me entendem. E o Patrick Wise, eu perguntei para ele, escuta, Kurt Wise, existe
numericamente uma grande diferença entre o número de arquétipos, padrões corpóreos, né? Você tem insetos com alguns padrões, você tem canidae, você tem galináceos, você tem arquétipos, né? E você tem um número muito maior no registro fóssil desses arquétipos, e hoje, ou então nós temos um número muito maior hoje. Ele respondeu praticamente é o mesmo, mostrando que na verdade nós temos espécies originais ancestrais das quais houve a variação, mas dentro desse arquétipo e não fora dele, mostrando que o número permaneceu praticamente igual, o que prova que o criacionismo é verdadeiro, que houve, os fósseis foram sepultados nos seus ancestrais básicos, né? E observa que eles eram imensos, gigantes. Para um animal ficar grandão, ele tem que ter muito alimento, uma circunstância ambiental extremamente favorável à vida, né? Então, quer dizer, isso tudo condiz, combina com a ideia criacionista de um planeta com um ambiente bem planejado para a vida, né, a ponto de gerar samambaias gigantes, libélulas gigantes, animais gigantes, né, muita saúde, muita vida, né, que a gente percebe no registro fóssil que sobrou do mundo antigo, né, que foi registrado em pedras fósseis, né, permineralizadas. A gente percebe um mundo antigo extremamente mágico, extremamente superior, e isso dá para a gente perceber nos fósseis e também na genética, porque quando você vai voltando às gerações anteriores, vai diminuindo os defeitos que passaram a se acumular posteriormente, né? Então, a gente percebe tanto pela genética quanto pela paleontologia que o mundo era cada vez com menor número de defeitos, maior número de riqueza, de sofisticação, né? E foi se simplificando, se desgastando e acumulando defeitos nas gerações posteriores. E sendo que o órgão do ser humano mais frágil é o cérebro, né? Porque uma mutação gera um estrago de 120 relações neurais, o que fez Gerald Krabbe falar que o ser humano antigo era muito mais inteligente do que ele é hoje. Lembrando que inteligência tem várias, né? Tem inteligência social, aquela pessoa que tem a noção da sociedade, do comportamento que ela deve ter, que as pessoas devem ter. Tem inteligência para a linguagem, aquela pessoa que entende abstrações gramáticas, inteligências para cálculos, né? Inteligências, diversos tipos de inteligência. E o homem vem perdendo a inteligência emocional, e a gente perde a paciência à toa, não tem inteligência emocional. É uma pessoa desequilibrada, que ela não consegue suportar muito provocações. Então, você tem diversas inteligências se acabando. Hoje o ser humano, você pega inclusive poesias, você pega artes, você enxerga a decadência humana, né? Você pega músicas, eu estava tentando tocar uma Sebastian Bach, eu toco as músicas do Sebastian Bach clássicas, né? Mas com a riqueza de detalhes dele, eu preciso de uma partitura que só pelo meu ouvido eu não consigo captar os detalhes dele. Meu cérebro já não acompanha o cérebro de Sebastian Bach. E isso acontece não só comigo, é com muita gente, né, que tenta fazer e começa a enxergar a inteligência, a superioridade das pessoas mais antigas em pensamento, em arte, em poesias, né, em escritos. Você percebe uma sofisticação extremamente superior a essa visão cada vez mais rasteira, mais básica,
esses filmes repetidos, né? Alguém fez o mal, vou lá e vingo, e briga, umas coisas bestas, né? Não tem mais aquelas temáticas mais profundas que muitas vezes você vê em vários filmes mais antigos, livros e etc. Então, gente, a teoria da evolução, ela foi ultrapassada pela teoria da entropia genética. Então, a entropia genética mostra que realmente, há pouco tempo atrás, porque a meia-vida do DNA é curta, né? O DNA é frágil, ele não é tão assim que aguenta ficar milhões de anos. Mentira! Isso aí já foi publicado pelo J. Sanford junto com o John Palgard, geofísico, onde eles têm questionários também sobre datação, sobre uma série de erros que a ciência está precisando ser corrigida. E aí a entropia genética passa a ser, no cenário acadêmico atualizado, a nova teoria que deve ser estudada, porque nela você vai encontrar as raízes das doenças, a degeneração que o homem teve, e ela não vai negar que o ser humano veio de algo bem planejado, de um design inteligente, de um criador, enfim, vai se harmonizar com todo o conhecimento pós-modernista que hoje já predomina em grandes centros universitários, igual na Coreia do Sul, que é o país campeão aí em patentes aí dos tiranos, competindo até com a China, que é uma gigante, né? E a Coreia do Sul é chamado o país do criacionismo. Então, a ciência e o criacionismo andam de mãos dadas, porque o criacionismo antecipa a ciência. Por exemplo, há uns 20 anos atrás, o criacionismo já falava que o DNA, que os evolucionistas chamavam de DNA lixo, na verdade não era lixo, eles tinham funções não conhecidas. E o criacionismo acertou sobre esse assunto. E diversos outros aspectos do criacionismo têm mostrado ser uma ciência bem superior e bem mais afinada com os dados que o evolucionismo. E o criacionismo se alinha com a entropia genética, com a baraminologia, com o catastrofismo geológico, já toma conta da geologia. Então, quer dizer, as coisas estão rumando para um modelo mais bíblico da história, da vida e da realidade, né? Você achava que a velocidade da luz era totalmente constante, agora descobriu que partículas eletromagnéticas viajaram numa velocidade de trilhões de vezes mais rápido que a luz no início do Big Bang, né? Big Bang também não foi uma expansão ultra rápida que ultrapassa até o conceito de explosão, né? Não foi sem administração, sem alguém ordenando onde fica galáxia tal, porque se não tivesse ordenação, uma coisa atrairia a outra e entraria tudo em colapso. Quem fez o universo tinha um mapa, isso não sou eu que falei, foram autoridades em astronomia. Então, tudo está concorrendo para um modelo cada vez mais bíblico, de entendimento da história do universo, da Terra, da vida, dos seres vivos. Isso é entropia genética, é baraminologia, é criacionismo, é design inteligente, e isso é o que há de mais atualizado em termos de ciência. Você pode escrever e confirmar isso aí nos links abaixo. Tá bom? Um grande abraço aí para todo mundo. Inscreva no canal, que cada hora a gente vai apresentando mais novidades aqui. Um abraço.